Manuela Cantuária acaba de surpreender uma plateia, mostrando que heroínas que a gente achava que eram mulheres poderosas, complexas, na verdade acabam reforçando estereótipos. Tem sempre alguma armadilha? Como é que personagens que a gente pensa que são fortes, na verdade, acabam reforçando estereótipos? Ai, gente, esse assunto para mim é muito especial. Eu acho que não é só o meu assunto preferido, como um assunto muito urgente para a gente discutir, porque né, a gente tem essa responsabilidade de construir um imaginário coletivo, né, quando a gente trabalha com histórias e com audiovisual. Então, quando você fala dessa armadilha, e quando eu gosto também muito de falar dessa armadilha, é porque a gente tem uma tendência hoje em dia a criar personagens femininas supostamente fortes, mas que acabam associando o feminino a uma fraqueza. Então eu acho isso muito perigoso, porque essas personagens que a gente considera empoderadas, na verdade, elas são a soma de um monte de atributos, né, que são associados ao masculino. Então elas não podem ser emotivas, elas não podem ser acolhedoras, elas não podem ser intuitivas. Então eu venho observando, como uma pessoa que trabalha com roteiro, que cada vez mais a gente tem essa tendência de a personagem é feminista, ela é empoderada, então ela não sente nada, então ela quer se vingar dos homens, e aí a gente acaba tendo uma personagem que é estereotipada, né, que é achatada mesmo, porque até a força dela tá relacionada a um homem, porque ela quer se vingar, ela quer justiça, ela quer só isso, né? Ela é unidimensional. E ela vive em função disso. E o que está muito na modinha, como você disse, né, é aquela mulher que é vítima de estupro e vai em busca de vingança. Sim, isso é uma tendência, uma modinha, né, absurda. A gente vê muito isso como um recurso para criadores, inclusive homens, né, que querem que querem criar uma protagonista complexa. E de fato esse tema é muito complexo. Só que ele acaba sendo achatado numa relação de mocinha e antagonista, como se derrotar esse antagonista fosse resolver um trauma que é tão sério, né? Então, essas jornadas de vingança que a gente está vendo muito por aí, elas também são perigosas. E aqui a gente não quer ser moralista, né? A gente quer só que essas personagens não sejam unidimensionais, que elas não sejam definidas pelo trauma delas. Porque uma mulher que sofre uma violência, a vida dela não pode se resumir a só aquilo dali pra frente, né? Então, isso que eu tenho defendido, assim, nos meus conteúdos, porque eu acho que isso é muito nocivo, assim, né, para nossa subjetividade, para as mulheres que querem se ver na tela. E como foi para você a experiência, né, de dividir, né, essas suas reflexões, né, ensinar, passar esse seu conhecimento para a plateia aqui no YouTube? Ai, gente, eu tô nervosa até agora. Foi muito lindo, né? A gente nunca sabe como um assunto que a gente gosta muito, que a gente... Eu me sinto muito interessada, né, por esse conteúdo. Então, quando eu vejo que esse interesse não é só meu, que esse interesse é coletivo, né, que as pessoas vieram aqui no sábado de sol, num dia lindo no Rio de Janeiro, para falar, né, de personagens femininas, isso me deixa muito feliz quando elas se identificam com esse conteúdo, né? Então, foi uma experiência incrível. Claro que quando eu vi aquela sala cheia, eu fiquei nervosa, mas foi muito legal de sentir assim, a temperatura do público e de sentir que esse interesse é coletivo, sabe? E essa troca também acaba te inspirando, né? Nossa, muito, muito, né? Porque o ideal, assim, que uma escritora, uma roteirista quer criar histórias, né? E aí eu percebi que a gente ainda tinha muito para evoluir nesse sentido, né? Que o processo de criação, ele tem muitas armadilhas do começo ao fim, né? E aí poder trocar com outras pessoas do mercado que estão em diferentes etapas do processo, né? Direção, produção, executivo de canal, atores, né? Equipe técnica, tudo isso é muito importante, né? Para a gente conseguir se unir e comprar essa briga de cachorro grande, né? Porque esses estereótipos femininos, eles são estruturais, eles estão aí há séculos. E eles têm consequências na formação das mulheres, né? Sim, claro. Quando você vê uma representação sistematicamente na tela, né, como uma mocinha frágil, você começa a achar
que você pode ser frágil, né? Porque a gente vê histórias para se identificar com essas histórias, para que essas histórias deem um norte pra gente de como a gente deveria se sentir, né? E a protagonista feminina forte também é complicada, porque a gente acha que tem que ser forte o tempo todo, que tem que dar conta de tudo sozinha, que tem que abrir mão dos nossos afetos. Também não é por aí, né? Tá ótimo. Muito Obrigada obrigada, a Manuela você. Cantuária. Volte sempre ao Rio Com to See. certeza.